Fala pessoal, muito boa noite galerinha, vamos lá, vamos lá. Pessoal, mais uma live aí do nosso aquecimento para o Destravando TI para concursos fiscais e controle. Esse evento aí que tá chegando, falta pouquinho, faltam 5 dias para eu mostrar para vocês quais os erros que vocês não devem cometer no estudo de TI para concursos fiscais e controle, o que realmente importa para você acertar questões de prova e como você transforma essa disciplina no seu diferencial competitivo. E faça como, né, os nossos alunos aí aprovados agora. Você faz a Amapá, por exemplo, 42 dentre os 100, dentre os 101 do cargo de auditor e 55 dentre os 163 do cargo de fiscal. Inclusive, no cargo de auditor, os 3 primeiros colocados foram alunos dos nossos cursos, né? Então, muito feliz. E hoje nós vamos ter aqui no aquecimento um convidado especial. Nós vamos falar aí com o Gustavo Buriti, né, pessoal, que foi aprovado na Cefaz Sergipe. Ele vai contar pra gente, então, como foi essa jornada dele aí até a aprovação. Vocês vão poder aproveitar para tirar dúvidas também. O Gustavo, inclusive, ele tira bastante dúvida lá no próprio Instagram dele, né? E aí hoje ele vai estar aqui com a gente para falar como ele foi aprovado lá na Cefaz Sergipe e como que ele enfrentou a disciplina de TI que foi o maior conteúdo de TI da história dos concursos fiscais, tá? Foi conteúdo que não acaba mais no edital. Vamos ver como foi que ele fez. Será que ele estudou tudo? Será que ele não estudou tudo? Como é que ele fez? E lógico, além dos outros fatores, né? Então, se o Gustavo estiver chegando por aí, já manda o convite para participar. O Maurição entrou por aí, a Rafaela, boa noite, o Marcelo, o Magno, a Juliana, o Matheus, a galera toda por aí. Só o Gustavo chegar, a gente já coloca ele aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui, né? Nosso querido Gustavo. Consegui convidá-lo. Bacana. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso aquecimento, tá? Mas lembrando que o nosso evento principal vai ocorrer nos dias 1, 2 e 3, né? Então não deixe de acompanhar as aulas lá nos dias 1, 2 e 3, para você saber como é que você destrava uma das disciplinas mais importantes nos concursos fiscais de controle e vem para o lado dos aprovados, né? E de repente, daqui a pouco, você está aqui conversando com a gente enquanto auditor fiscal ou enquanto auditor de controle, beleza? Entrando por aí a galera, como sempre, Fábio, Manuel, Rafael, show de bola, meu povo. Pessoal, sobe o foguinho aqui, né? Enquanto o nosso convidado Gustavo entra por aí, vou até aproveitar para abrir o edital aqui da Cefaz Sergipe, né? Porque aí a gente foi tanto conteúdo que não tem nem como lembrar o que caiu ali. É muita coisa mesmo, tá? Quase que o professor se ferra para fazer tanto material num curto espaço de tempo que foi esse pós-edital, que inclusive foi junto com o TCU, né? Então foi loucura demais, mas graças a Deus deu tudo certo. Na Cefaz Sergipe, a gente teve 4 alunos entre os 7, né, aprovados, e no TCU foram 6 entre os 20. Então, valeu a pena o esforço aí dessa loucura de ter conseguido, de ter tentado, né, e conseguido cobrir esses 2 editais para ajudar a galera, né? A gente já teve entrevista aqui com o Henrique, que foi do TCU, e agora entrevista com o Gustavo Buriti, que foi da Cefaz Sergipe. Então foram 2 concursos mais ou menos simultâneos e que depois de muita luta a gente conseguiu, né, entregar conteúdos aí para essa galera e graças a Deus eles estão aqui contando para a gente como é que foi essa experiência, tá? Então, eu estou abrindo aqui o edital. Deixa eu convidar aqui o Gustavo mais uma vez, né? O Fisco GB. Fisco.gb. Vou convidar o nosso querido Gustavo. E pessoal, ó, o Gustavo entrou aí. Peraí, tá? Tá só com a câmera virada. Opa! Agora foi. Pensei que ia ser live anormal. Câmera... Não, a live de TI, né, é diferente. A live tem que ser diferente. Gustavo, cara, já estava falando um pouquinho aqui sobre você, né? Você foi aprovado aí na Cefaz Sergipe, enfrentou aí o edital com o maior TI da história. É o concurso do seu estado, para quem não sabe, né? O concurso aí do estado do Gustavo. Mas, cara, eu queria que você, né, primeiro agradecer
por ter topado aí, né? A participação do nosso aquecimento aqui para o Destravando TI. Acho que você tem muito a contribuir com a galera. Eu já acompanho ali um pouco, né, o seu Instagram. Acho que você está meio parado aí ultimamente, né? Nos stories, lá nas caixinhas. É, Mas é deve porque estar eu indo por tô. formação, talvez, né? Assumindo o órgão agora, e aí deve estar mais puxado o negócio. Mas eu queria que você, antes de a gente entrar no concurso em si, queria que você apresentasse um pouquinho. Fala aí quem é o Gustavo, de onde é, qual que é a formação. Então, queria dar boa noite ao pessoal, né? Como o professor falou, o meu perfil está meio parado, porque a gente está no curso de formação agora, né? E daí são 8 horas de aula por dia, e tem provas e etc. Então, tá, não é meu foco agora por enquanto, né? Mas continuo respondendo o pessoal no direct e etc. Em relação a mim, meu nome é Gustavo, certo? Eu sou aqui de Aracaju, né? Nascido e criado em Aracaju, e comecei a estudar para concursos fiscais em agosto de 2020, quando saiu o edital do ISS Aracaju, né? Me chamou a atenção pelo concurso da minha cidade e acabou que não deu para o ISS Aracaju por falta de tempo, né? Também. E acabei passando no Cefaz Sergipe, né? Em quarto lugar da ampla concorrência, que eram 7 vagas imediatas para ampla concorrência. E estou agora fazendo curso de formação e etc., esperando a nomeação, né? Porque aqui o curso é uma etapa do concurso, na verdade, mas é Ah, uma etapa mais. Assim, intenção não é reprovar, intenção, mas ainda é uma etapa do concurso, então ainda tem que cumprir alguns requisitos, mas não muda mais a classificação, é somente eliminatória e etc. Então eu estou tendo esse período, mas foi assim minha história mais ou menos. Eu estudei 1 ano e 8 meses e consegui passar aqui, né? Graças a Deus, é uma série de fatores. E sou formado em engenharia civil e tenho 25 anos, né? Acho que é isso. beleza. O curso de formação, o cara só reprova se o cara deixar de ir para as aulas e ficar na orla de Aracaju, que é bonita com a peste, né? É, 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 o risco já, é já grande, o risco é grande. Já fui fazer prova em Aracaju. Na época que eu fazia prova para a Petrobras, eu fui fazer prova em Aracaju, né? Inclusive para mim foi uma motivação grande, porque eu olhava aquele monte de plataforma assim ali no mar, né? Eu disse, cara, eu vou trabalhar ali. Depois acabou que eu passei na Petrobras e nem quis assumir, etc, né? Mas beleza, bonito demais a cidade. Talvez a gente volte aí algum dia. Eu, pelo menos, né? Minha esposa nunca foi, então devo levar ela, levar agora a pequena Sofia também. E com certeza a gente vai tomar uma Coca-Cola aí, tá? Que eu bebo, então. Ah, beleza, pode deixar. Já estou, tá tô dentro, já topo. Ó, antes da gente continuar, o concurseiro Pifado falou aí, ó, se escrever craque demais, só não é mais fera porque abandonou o boneco dando bicicleta. Tá dizendo que fomos aprovados nas vagas que usou o material do professor Raposo. Show, concurseiro Pifado, show de bola. Então foram Ele é quatro meu e não colega sete. de físico agora, né? Estamos no curso de formação junto. Tá, pô, show, massa demais, massa demais. Vai revolucionar, show de bola. Gustavo Prodígio, aprovação relâmpago em casa. O menino botou Os pra amigos moer. levantam a bola, né? Os amigos levantam a bola. Bacana, bacana. Pessoal, vocês podem aproveitar para mandar sempre dúvida, pode mandar ali na interrogação que tem ali embaixo, ou manda também nos comentários, né? Que a gente depois tenta recuperar. É, mas eu queria que você voltasse, que a gente entrasse, né, lá na parte do começo mesmo da preparação. Cara, Gustavo decidiu fazer concurso. Eu, engenheiro civil, não vou para obra, não. Eu vou fazer esse negócio de concurso aqui. Então, fala um pouquinho desse momento dessa decisão e como que foi esse começo aí de tudo. Então, eu estava meio sem saber o que fazer da minha vida, né? Eu me formei em agosto de 2019. Então, eu já estava aí com mais ou menos 1 ano de formado, né? Eu até estava trabalhando, mas assim, não estava gostando muito. E eu não sabia muito o que fazer. Já tinha pensado em empreender, tinha pensado em fazer várias coisas. E eu gosto muito de ler notícias, né, no site, etc. Principalmente gosto de ler coisas sobre política e tal. E tem um site aqui chamado NE Notícias, que posta muitas notícias locais, né? E quando eu entrei nesse site, ele tinha lá avisando, concurso para auditor de Aracaju. Aí eu disse, então eu vou dar uma olhada. E quando eu olhei, vi que tinha um edital, que a prova ia ser em dezembro, né? A gente estava em agosto. Aí eu disse, olha, não sei o que fazer da vida. Então, assim, são 4 meses depois até a prova, né? Vou tentar ver o que dá. Desde o começo eu tinha uma noção que era muito complicado, eu não conseguiria passar nesses 4 meses, né? Eu sabia disso.
Mas eu queria ao menos testar para ver como eu sairia, né? Vai que, se eu fosse bem, né? Então poderia ser um caminho para seguir. E como eu não tenho uma ideia melhor para os próximos 4 meses, eu fui arriscar, né? Então eu fui meio que assim, me dei esses 4 meses, já que não faria falta na minha vida, digamos, né? E em dezembro eu reavaliaria se valia a pena seguir esse caminho ou não, né? Aconteceu que faltando 48 horas para a prova, né, ela foi adiada pelo desembargador. Por causa da pandemia, o desembargador adiou a prova 48 horas antes. Então, aí eu pensei, cara, eu já estou estudando há 4 meses, né? E daqui a pouco eu vou contar como foi o meu estudo nesse tempo, né? Então, já estou estudando há 4 meses, eu vou continuar estudando, porque essa prova vai acontecer algum dia, né? Não sei quando vai ser, mas uma hora essa prova vai ser remarcada e vai acontecer. Então, eu continuei estudando. Acabou que essa prova foi acontecer em outubro do ano seguinte, né? 10 meses depois do programado. Então, eu tinha 1 ano e 2 meses de estudo quando eu fiz a prova do ISS Aracaju, né? E ainda não tive, eu sabia que não tinha nível para passar ainda, né? Mesmo com mais de 1 ano de estudo, ainda é pouco, né? A gente que estuda para a área fiscal sabe que 1 ano é só o tempo de você saber onde é que você está, né? Saber o que você está fazendo da vida. Então, assim, foi mais ou menos isso. E nesse meio tempo, como é que eu estudei, né? Eu nos primeiros 4 meses, que foi o tempo de pós-edital de Aracaju, né? Eu fui estudando PDFs, fui tentando, minha ideia era, de alguma forma, ver tudo até a prova, né? Eu pensava assim, se eu der uma olhadinha em tudo, pelo menos, eu vou ver o que é que sai. Então, nesses 4 meses, eu meio que li toda a teoria do edital, pelos PDFs do Estratégia e etc. Só que, assim, você deve imaginar, né? Em 4 meses você vê tudo, foi de uma forma bem atropelada tipo assim, eu acho que se a prova fosse em dezembro mesmo, eu só acertava meu nome, né? E as de matemática e português, que é a única coisa que eu sabia antes de estudar para concurso. O resto, eu ia errar a grande maioria. Mas aí, como a prova foi adiada, eu continuei nessa pegada. Então, assim, como eu já tinha dado uma passada meio fraca, mas uma passada em tudo, então eu tentei dar uma repassada agora com mais calma, né, nos assuntos, nos PDFs. Então eu fiquei mais ou menos de janeiro de 2021 até, vamos supor, acho que lá para maio, junho, eu dei uma repassada em tudo. E aí com mais calma, né? Aí já foi um tempo total de 9, 10 meses, eu consegui dar uma olhada na teoria, né? Ter uma noção, mas ainda estava muito fraco. Tanto é que em maio eu fiz a prova da Polícia Federal, certo? Que teve, né? E assim, tipo, contabilidade, eu tomei uma pancada, entendeu? Assim, eu acho que eu acertei metade, ou seja, eu zerei a matéria, porque era certo e errado, né? Eu acho que eu acertei metade e errei metade. Então, quase que o nível do chute, né? Então, assim, sendo que a prova de contabilidade para a Polícia Federal é um nível um pouco abaixo de contabilidade para auditor, né? Não que seja fácil, mas é um nível um pouco abaixo. E mesmo assim eu não consegui me sair muito bem. Então, dá para ter uma ideia que eu ainda não estava muito engajado, né? Foi quando eu comecei, né? Como a gente tem dado uma passada na teoria, aí eu comecei a entrar mais para as questões mesmo, né? No começo desses primeiros 9, 10 meses, eu lia o PDF, fazia as questões no final, passava para o próximo PDF, fazia as questões no final, né? Fazia negócio de pares e ímpares, né? Fazia suas pares, depois voltava a fazer as ímpares, mais ou menos assim, né? E quando foi, depois da prova da Polícia Federal, aí foi quando eu entrei para o sistema de questões, né? Então, foi quando melhorou muito para mim, a vida ficou mais, né? Porque eu já tinha uma basezinha teórica, foi quando eu comecei a aprofundar mais nas matérias. E aí, isso foi em maio, digamos assim, né? Foi mais ou menos na época que saiu o edital do Ceará e do Espírito Santo. E eu sabia que eu não tinha condições de passar nessas provas, né? Não tinha tempo ainda, não tinha conhecimento. Mas o que eu pensei, cara, aconteceu uma certa coincidência, porque em janeiro eu tive que decidir quando seriam as minhas férias do trabalho. E eu pensei, cara, e lá é o seguinte, tinha que ser um mês inteiro. Então eu tinha que escolher, tinha que virar de uma vez os 30 dias. Aí eu pensei, rapaz, eu vou pegar o mês que não tem feriado, né? Que é agosto, né?
agosto não tem feriado. Pelo menos aqui em Aracaju, Sergipe, não tem nenhum feriado municipal estadual. Eu disse, vou pegar esse mês inteiro e decidi ir lá, não sabia nada. Quando saiu as provas de Ceará e Espírito Santo, foi 15 de agosto uma e 29 de agosto a outra, né? Ceará e Espírito Santo, respectivamente. Aí eu pensei, cara, vai ser minha viagem de férias, né? Já que concurseiro não tem muitas férias, né? Minha viagem de férias vai ser para fazer essas provas. Então, assim, eu não estudei legislação específica, não entrei muito específico, né? Continuei normal, como se não existissem essas provas, só fui fazer mesmo, né? E assim, claro que não deu certo, que eu tomei uma pancada lá no Ceará, outra no Espírito Santo, mas só para sentir o clima da prova, né? Chegar no horário, etc., aquele negócio. Aí depois disso, o Espírito Santo foi 29 de agosto. Acho que no dia 31 remarcaram a prova de Aracaju, né? Para outubro. Então, assim, a gente teve 5 semanas. Aí realmente foi meu primeiro pós-edital mais sério, assim, de 5 semanas, né? Então, eu estudei a legislação pela primeira vez, né? A legislação municipal. Estudei direitinho o que ia cair, né? E tal. E em Aracaju eu consegui fazer aí, faltou uns 5% para eu ter a redação corrigida. Então, tipo, não foi tão perto, mas também não foi um negócio assim, apanhei da prova, entendeu? Meio que eu estava ali sabendo que estava no caminho certo, porque na Polícia Federal eu fui muito mal, eu não estudei, né? Mas contabilidade, que foi o que eu usei de base, eu fui mal, né? Aí depois Ceará e Espírito Santo, fui mal também, mas Aracaju já foi melhorzinho, já foi intermediário. Eu já senti um avanço. Aí eu continuei, isso era outubro, né? Continuei, voltei para o sistema de questões, né? Assim, como se fosse um pré-editalzão. Não fiz Alagoas, que foi logo depois. Me inscrevi, mas não fui, porque eu sabia que estava meio mal ainda. Eu queria estudar direitinho, sabe? Para a minha ideia era, em 2022 eu pego o pós-edital, né? Eu vou tirar esses meses para eu ficar finalmente pronta para pegar um pós de verdade. Aí continuei estudando, sistema de questões, tal, tal. Quando foi mais ou menos em dezembro, eu peguei a prova de Roraima e de Alagoas no TEC, né, para fazer. E aí, em casa, eu sei que a vida é outra, muito mais fácil, né? Mas eu fiz um desempenho mais ou menos ali de top 40, top 50, em casa, né? Sem contar a legislação específica, contando só o resto. E aí eu vi que, poxa, então já estou avançando mais. Aí foi quando eu fiz, próximo edital que sair, eu pego. Aí veio o Pará, né? Aí eu cheguei a comprar passagem para Belém, cheguei a me arrumar todinho, fechar meus horários. Quando eu comprei passagem para Belém, acho que 31 de dezembro. Quando foi dia 3 de janeiro, 3 dias depois, saiu o edital do Sergipe. Aí eu disse, cara, deixa para lá o Pará, é minha terra, meu sonho. Já perdi Aracaju, é minha chance agora. E aí foi quando eu peguei um pós-edital bem direitinho e foi quando entrou a TI no meio, né? Que a gente vai entrar especificamente daqui a pouco. Mas, assim, só para fechar a história, né? O pós-edital de TI foi com questões, a maioria das vezes, né? E teoria naquilo que eu não tinha estudado ainda. E fui muitas questões e menos teoria, mas pontuais, né? Teorias pontuais naquilo que eu não tinha estudado, principalmente TI. Né? TI teve uma carga horária monstra no meu pós-edital. Daqui a pouco a gente entra no pós-edital em si. Mas aí estudei esse tempo e fiz a prova no dia 3 de abril e graças a Deus passei, né? Mudou minha vida, né? E sou muito grato, sou muito feliz e por uma série de fatores eu consegui passar num tempo bom, né? Não foi porque eu sou gênio, não foi por isso, não foi por aquilo, posso até falar, mas tiveram outras provas na época e etc. Foi uma prova menos visada, tudo isso me ajudou e até o edital de TI, muito diferente, me ajudou também. De certa forma, a gente pode entrar nisso, né? E deu Sim. certo, graças a Deus. Falei É, muito, né? é, Mas deu às uma vezes, apanhada. quando as coisas vêm, né, Gustavo? Às vezes é bom, para quem está estudando direitinho, para quem está fazendo o dever de casa, é bom que venha coisa difícil, é bom que venha coisa diferente. Porque às vezes, se viesse uma TI mais tranquila ali, né? Como eu até intitulei essa live. Cara, o edital da Cefaz Sergipe é a maior TI, o maior conteúdo de TI da história dos físicos, de cargo geral. É E verdade. vou dizer mais, eu chuto a dizer que talvez seja maior do que muito cargo de TI É específico, verdade. É. né? Difícil, difícil. De outros cargos de TI eu tenho certeza que é, né? De outros cargos Uhum. de TI eu tenho certeza que é, né? Só para fazer aqui, para não perder o que a galera tá falando, né? A Rosa tá falando por aí.
que deixou de fazer, você faz Pernambuco para ler toda a teoria de TI, você faz Piauí, lendo os PDF do Ramon, se muito mais confiante agora, vale muito a pena acompanhar as lives, e complementou lá, né, dizendo que está se sentindo, já está me sentindo em SQL e sublinguagem. Nunca aprendi tanto em tão pouco tempo, principalmente em FFD, serei infinitamente grata ao professor Ramon. Então, eu vou tirar print disso aqui, né, porque, pelo amor de Deus, né? Tem que Mas já que fazer a o gente vai nome. falar sobre isso, né, Rodrigo? Muito obrigado. Então, às vezes, cara, vir um negócio esdrúxulo, vir um negócio diferenciado, é bom. É bom. E principalmente o que você falou, e até pegando a sua fala e já pegando na da Rose, ó. O Gustavo falou, cara, eu abri mão do Pará quando saiu o que eu queria. Porque às vezes não. O foco é dizer não, né, Gustavo? O foco é dizer não, cara. Não adianta você tentar. Inclusive interessante, quando você me falou lá aí, que você foi fazer o Ceará e foi fazer o Espírito Santo, mas você nem se preocupou em estudar especificamente para ele, porque naquele momento seu foco era Aracaju, certo? Na verdade, naquele momento, meu foco era ter uma base de pré-edital para eu conseguir competir no mais rápido possível, entendeu? Então, assim, Aracaju, idealmente, era o sonho, né? Mas eu não estava, assim, estudando especificamente para Aracaju. Eu estava montando minha base em direito constitucional, tributário, administrativo e etc. Então, era isso, né? E o que eu senti nessa ida para o Ceará e para o Espírito Santo foi isso, que assim, eu precisava ter uma base firme, senão você não vai nem brincar, entendeu? Você não vai nem competir na prova, você vai para apanhar. E foi por isso que eu não fiz o Alagoas, né? Porque eu tinha feito essas duas viagens e eu percebi, cara, para viajar, eu perco uns 3 ou 4 dias de estudo, porque eu tenho que arrumar a mala, pegar o avião, ir para lá, depois a volta. Eu perco uns 4 dias de estudo, né? Então, assim, eu não queria perder mais tempo, sabe? Fazendo provas que eu não estava competitivo. Eu fiz Aracaju porque era a minha cidade, eu não perderia nada, né? E já tinha estudado para ela antes. Mas eu queria, assim, ser o mais objetivo possível, para não adiar a aprovação, né? Perfeitamente, perfeitamente. Isso é importante, até falo para a galera bastante, né? Eu sou o louco das provas. O Gustavo ele fez poucas provas, pelo que eu estou vendo aí, né? 5, 6 provas só. Eu fiz umas 60, Gustavo. Então, toda prova que tinha, teve prova que era isso, cara. Três dentro do mesmo mês. Ah, professor, você estava para todas elas? Nunca. Nunca estava para todas elas. Eu tinha uma de direcionamento, mas eu, cara, vou apanhar nessa prova aqui. Né? Inclusive, já contei essa história aqui, mas para a Cefaz Santa Catarina eu fiz 3 provas no mês anterior. Eu fiz 2 provas da CBDF e fiz o Cefaz Goiás. E o Cefaz Goiás foi nesse esquema que você fez os seus aí. Mas, cara, eu nunca fiz uma prova de fiscal. Deixa eu ver como é que é o negócio. Porque senão eu vou chegar lá em Santa Catarina, que é a prova que eu estou estudando nesse momento, no meu pós-edital, e eu nunca vou ter visto uma questão de verdade assim, né? Porque a gente resolve questão do sistema de questões, resolve Uhum, questão dos PDF e tal. Eu nunca vou ter sentado, chegado lá, pegado minha água, comprado meu chocolate, entrado e vivido aquela experiência. uhum, Né? E é raro, é raridade. O professor quer dizer que eu não vou passar no primeiro concurso que eu fizer? Provavelmente não. Assim, a uhum. realidade é essa. Provavelmente a gente não passa no primeiro. Pode ser que passe? Pode ser. Né? Pode ser. Mas, ó, tem um negócio aí do meu novinho aí, né? Eu não sei se é a esposa. É a noiva. É meu A noivinho, não é noiva, pensei que novinho, era o não. novinho. Pensei que era o novinho. Eu disse, ih, vai dar ruim aí, né? Mas é a noiva, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas é novinho também, né? 25, tá Tá show novo demais. demais. Já auditou, né? Então, quase auditou aí, né? Quase assumindo. É, beleza, então, legal essa história de fazer provas. Até que eu falei pra galera, que teve live, inclusive, disso. Qual que é o momento que eu indico pra galera Uhum. fazer prova? Depois que teve essa Inclusive, live, assim, existem fatores. Por exemplo, se a prova é na sua cidade, então é bem mais acessível. Agora, se você tem que gastar, às vezes, 3, 4 mil reais para fazer aquela prova, aí já é melhor ter calma, entendeu? Tudo isso pesa, né? perfeitamente. Galera, pode ficar à vontade para mandar pergunta. Nós vamos já entrar no pós-edital. Você mesmo já falou aqui dos métodos que você utilizou, né? Basicamente, você fez um estudo teórico ali com base em PDFs e muitas questões, né? No TEC, né? Então, base. E aqui, pessoal, não tem negócio, não. Aqui é, como é que fala? Aqui é agnóstico, né? Então, pode falar o nome do que você usou, tá? Então, fez a base PDF de estratégia e depois meteu o tech ali no meio do estudo, né? Mas
A galera sempre tem dúvida em relação a isso, então eu estou pegando todos os convidados aí, todos os aprovados, né? É, técnicas mais específicas, como fez resumo, não fez resumo, carga horária de estudo, né? Então, isso eu estou falando lá no pré, tá? Isso até a prova, até o dia 3, que foi o dia X que você sofreu naquele dia e eu sofri mais ainda, pode ter certeza. Porque eu estava no pós-edital do TCU, preparando aula de Machine Learning, processamento de linguagem natural, aí me sai um edital que eu vou ter que escrever aula de UML, pelo amor de Deus, né, meu filho? Aí é 12 aulas novas lá pro Cefaz Sergipe, olha que o curso já era gigante, mas beleza. Mas eu queria que você falasse mais específico em relação a isso, ainda antes de Sergipe ali, né? Se naquele momento você fazia alguma coisa de resumo, ou não fazia nada, né? Ou como é que era a carga horária de estudo, etc. É. E só para falar, você passou por isso, né? E ainda lembro que você ficou doente, sério, não foi na época? Você pegou Covid, eu acho, não sei. E Não, eu lembro. pro Santa Catarina ou pro TCE, tá falando? Não, quando você estava preparando material de Você Faz Sergipe e de TCU, tudo ao mesmo Ah, tempo. não, no Cefaz Sergipe, olha, no Cefaz Sergipe, na verdade, foi o seguinte, não fiquei doente, né? Ah, fiquei doente sim, não peguei Covid, mas fiquei doente sim. E não só isso. A minha esposa estava grávida, a gente estava com 2 meses de gravidez, e no momento que ela estava enjoando muito, né? Tava ficando muito enjoada. Então, cara, eu escrevi um pedaço de aula às vezes e ia bater na maternidade com ela, com dor de cabeça, com coisa e tal. E fiquei mesmo, fiquei uma semana, foi 2 doentes. Se eu não me engano, foi Eu uma, foi lembro. duas, logo no Eu lembro começo que do foi ano. uma época que todo mundo ficou doente, né? Com as viroses bravas aí. Pronto. Mas, Eu não então, cheguei a confirmar, eu não cheguei a confirmar que foi Covid, não, mas foi brabo. mas voltando ao que eu estava falando, né? O meu pré-edital, eu tentava fazer entre 30 e 35, 30 horas, vamos supor, quando eu trabalhava, né? Teve uma época que eu parei de trabalhar, né? Na verdade, eu saí do trabalho. E aí, quando eu saí, eu tentava fazer umas 40, entendeu? Isso no pré-edital. Mas, assim, se você, eu fiz até uma postagem no meu perfil, né? Que mostra minha carga horária total e por semana. No fim das contas, minha carga horária de pré-edital ficou em torno de 30 horas, entendeu? Porque sempre tem uma semana que você faz mais, outra que você faz menos, né? Aí vem aquela semana que é Natal e Réveillon, ninguém estuda mesmo tanto que estuda nas outras. Então, assim, quando você coloca uma pela outra, minha média foi umas 30 horas, eu acredito, né? E eu estudava desse jeito, assim. Em relação a resumos, eu não gostava de fazer resumo, entendeu? Porque eu nunca gostei de resumir, quando eu estava para vestibular, para universidade e tal, nunca fui muito bom nisso, nem tinha muita paciência e achava que demorava muito. Então, o que eu fazia? Eu ia lendo os PDFs, né, grifava, então eu ia grifando para interagir com o material, para tentar ter o estudo mais ativo possível, porque eu acho que o estudo ativo é o melhor, na minha opinião. Então, assim, eu tentava tentar mais ativo possível. Então, eu ia lendo, mas ia grifando, ia puxando aquilo e tal, e fazia as questões, né? E como é que eu revisava? Eu revisava basicamente por questões, porque eu ia repetindo aquelas questões nos ciclos, né? Então, sei lá, eu queria fazer naquele mês, vamos supor, 500 questões de tributário. Não, vamos botar 400 questões de tributário. Aí eu fazia, eu dividia em 4 cadernos e fazia 50, 50, 50, 50, depois voltava para o primeiro, 50, 50, 50, ia fazendo assim, para cada, sei lá, 2, 3 semanas eu estar voltando naqueles blocos de assuntos, digamos assim, entendeu? Eu ia fazendo isso para tentar revisar. E usei muito o Anki também. O Anki foi uma das ferramentas melhores que eu usei assim. Então, assim, quando eu via alguma coisa que eu não sabia, alguma lacuna, alguma coisa diferente, né? Daí eu jogava pro Anki. Principalmente os decorebas ou informações pontuais, eu ia jogando pro Anki e o Anki me ajudava a revisar aquilo. Então, assim, eu revisava por questões e pelo Anki. Mas fazer resumo mesmo na mão, eu não fiz. Às vezes eu via para os resumos prontos, né? De professores, né? Que tinha no PDF, ou até resumo de que eu comprei, né? Cheguei a comprar um resumo. Então, assim, mas não é a melhor coisa do mundo se comprar um resumo, tá? Mas, assim, como eu não tinha feito, foi ainda a ferramenta que eu usei para voltar pontualmente em um assunto ou outro. Pegar o pronto é melhor do que não pegar nenhum, tá, Gustavo? Então, É isso, é isso. ó, o Gustavo falou do Anki aí, pessoal, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Anki, eu tenho uma live, na época que eu estava no Estratégia ainda, como usar o Anki para concursos.
E quem quiser saber mais detalhes sobre o Anki, segue nosso amigo Lucas Romero, que tem lá o manual, né, o guia de como usar o Anki, e o maluco se garante no negócio lá, né? Então ele pode ajudar Seu vocês nesse colega Anki de e tal. físico. Oi? Seu colega de físico, né? Daqui, sim, de Santa Catarina. Passou junto comigo aqui em 2018, né, naquele concurso lá. Então segue lá o Lucas Romero, que ele tem o e-book gratuito sobre como usar o Anki para concurso. Também dá uma procurada aí, né? Só colocar no YouTube lá como usar o Anki para concurso, que deve ser o primeiro vídeo que deve aparecer, deve ser o meu, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que usa, para para vocês verem qual é a ferramenta, que é uma ferramenta poderosíssima, né? Mas tem que ser usada com cuidado também, que senão o cara coloca tudo ali dentro e aí não consegue ver nada, né? Não É. consegue editar nada. Mas é uma ferramenta poderosa para fazer revisões e tal. Beleza, Gustavo. Então, cara, chegamos aí no nosso pós-edital, saiu dia 3, beleza. Quando você olha o edital, como que fica a cabeça do Gustavo? Cara, o físico do meu estado e esse edital loucão aqui. Então, cara, foi o seguinte. Na verdade, eu sabia que esse concurso ia sair em algum momento. Porque o último concurso aqui para auditor tinha sido em 89. Então, já tinha mais de 30 anos sem prova. Então, eu sabia que ele ia sair. Mas eu pensei que ele ia sair, eu torcia para ele sair mais para o meio do ano, entendeu? Assim, lá para junho. Eu queria fazer pelo menos umas duas provas seriamente, né, na Vera, para não ser a primeira, né? Mas aí, quando eu acordo no dia 3, né? Foi engraçado, que um colega meu que eu sabia que estudava, mas nunca me mandava nada no celular se não fosse de concurso, né? Quando eu olho, ele manda só uma foto. Quando eu olhei no WhatsApp a notificação, fulano mandou uma foto. Eu disse, não é possível que saiu esse edital. Aí quando eu abro a notícia, saiu o edital. Eu disse, então vamos olhar o que é, né? E acabar de acordar, quando eu abro aquele edital de TI, eu disse, não é possível um negócio desse. Primeiro, claro que a primeira reação é de choque, né? Tipo assim, isso é absurdo. Ou tem uma coisa errada, ou não sei o que fazer, dá um desespero, dá um medo, dá um nervoso, isso é normal. Todo mundo passa por isso. Mas depois de, sei lá, algumas horas ou 1 ou 2 dias digerindo aquele edital, eu senti que poderia ser algo bom, entendeu? Porque meio que estava todo mundo na mesma situação, que era uma situação ruim, né? Então tava todo mundo na bosta, né? Na situação complicada e eu pensei, cara, quem souber dar uma estudada diferente, quem souber se adaptar a isso, vai ter uma vantagem competitiva em cima dos outros. Então eu pensei, se eu conseguir de alguma forma transformar esse problema numa solução, vai me aprovar, entendeu? Então, assim, foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre como estudar TI mesmo, né? Eu já lhe seguia, né? Já seguia seu conteúdo e etc. E até a gente ficou lá na DM, e aí vai fazer conteúdo, vai fazer curso para você faz Sergipe ou não, tal, porque a gente sabia que o conteúdo era tão grande e você estava com outros concursos que era possível nem pegar, né? Na época você até disse que pensou muito e quase que você não pegou. E por que que eu acabei fechando com você? Porque como eu falei, eu tinha estado pela estratégia, né? E os seus PDFs de TI eram realmente, eu gostava muito, achava superior aos outros. Então, quando eu via, eu disse, cara, para esse concurso específico, na minha terra, na minha cidade, é minha chance, é minha bala de prata, né? Tem que dar o tiro certeiro. Então, naquele momento eu decidi, olha, eu vou comprar o que eu puder. Entendeu? Claro, com inteligência. Se você comprar 10 materiais, você vai se complicar. Mas assim, se eu precisar de um material de TI diferente, eu vou comprar. Né? Eu precisei de material de NFE e FD, também comprei, porque era a minha chance, entendeu? Então, se eu considerasse que aquele curso tinha um material melhor que o outro, eu ia nele. Mas que eu fosse gastar mais dinheiro, etc., era um investimento para mim, num sonho que eu tinha. Então, eu comprei o seu material e estudei pelas suas aulas, a maioria dos assuntos, né? Os que eu não estudei pelo TI Total, eu estudei pelo Estratégia, mas feito por você. Então, assim, meio que, querendo ou não, tem a sua mão ali por trás, né? Então, foi basicamente assim, eu estudei os PDFs e fui para fazer as questões, né? Igual as outras matérias, em tese, porque TI tem algumas especificidades, né? Que a gente pode falar mais um pouco. Mas, assim, sobre o edital em si, foi mais ou menos isso. O edital era imenso,
porque, como eu falei, mais de 30 anos sem concurso. Então, hoje que a gente está conhecendo o pessoal da administração, a gente conversa sobre isso, né? Eles falam, não, a gente pediu para a Sebrasp pegar pesado em TI. Foi o que eles pediram. Porque a necessidade de TI aqui é imensa, né? Pra você ter uma ideia, no último concurso, não existia nem internet ainda. Então, assim, o pessoal realmente está se adaptando, está precisando de gente nova, que conheça bem tecnologia de informação. Então, por isso que o edital veio daquele jeito. E aí, eu só sabia banco de dados e SQL. É só que eu tinha estudado. O resto tudo eu peguei no pós-edital. Massa, massa. O baque foi grande, né? Como o Gustavo falou, cara, quando eu olhei esse edital, eu não acredito que o Sebrasp vai fazer isso comigo. Eu aqui na loucura do pós-edital do TCU, com a esposa grávida de 2 meses, enjoando, não sei o quê, eu doente ali naquele começo de ano, talvez já por estar pegando uma carga pesada para o TCU, né? Porque desde quando saiu, na verdade assim, né? Naquela época ali eu tinha acabado de lançar o TI Total em novembro. Então já havia pesando o trabalho desde ali, né? Aí veio a do TCU junto. Eu disse, "Ih, ferrou, mas vamos embora." Quando saiu o Sergipe, eu realmente fiquei balançado. Eu disse, cara, será que eu lanço? Será que eu não lanço? Aí fica esses caras no Instagram pedindo, professor, curso para Sergipe, professor, curso para não sei o quê. Aí o professor vai, né? E lança. Quando dá, logicamente. Esse aqui eu sabia que o desafio ia ser grande. Eu disse, bicho, mas vamos ter que tentar. É que eu até brinquei no story de hoje. Cara, nem que seja para sofrer junto com vocês, eu tô aqui, entendeu? Porque não é brincadeira pegar ali, por exemplo, 12 aulas novas. Eu tinha as outras, foram 36 assuntos para Sergipe. Eu tinha 24 aulas prontas. Cara, mas imagina fazer 12 PDFs do zero em 2, 3 meses. Né? É loucura demais, entendeu? Mas a gente foi para cima e deu certo, né? Temos 4 entre os 7 aprovados, então o E, resultado era, é isso. e assim, não era qualquer assunto, né? Tinha assuntos que eram enormes. Por exemplo, Oracle BI, que era um dos assuntos, né? Sim, se fazer um PDF disso é um negócio que você não sabe nem como fazer, né? Não, imagina pegar lá, ó, DevSecOps. Cara, antes desse aqui eu nem sabia que isso existia. Pra você ter ideia. Pra galera entender, né? Tem muita galera que tá chegando novata aqui, tá? Pra entender e tal. Sim, Pra entender, sim. tem, cara, tem assunto que nem sabe o que é. Às vezes o cara manda pra mim, professor, tem esse assunto aqui, e esse assunto existe, é? Tem coisa que a gente não sabe que existe, porque é infinito o negócio, é assunto que não acaba mais, né? Mas, assim, a gente encarou, sabia que alguns assuntos a gente teria que ser mais introdutório, mais direto aos pontos principais e tal. Sim. Mas, cara, vamos pra cima. E é aquela máxima, né? Que infelizmente TI a gente não pode escolher tanto assunto assim para estudar. Porque a própria prova foi bem distribuída nos assuntos, né? Não teve Uhum. até mostrei essa prova na live de manhã. Foi bem distribuído ali os assuntos, né? Não teve, assim, cara, teve mais incidência nisso ou nisso. Lógico que não caiu um monte de assunto, porque não cabe 36 assuntos, eram 10 questões, se eu não me engano. É, 15. eram 10 ou 15, né? Não cabem 36 temas em 15 questões. Isso é fato, né? Não cabem 36 temas em 15 questões. Mas você tem que se preparar da melhor forma possível. E como o Gustavo falou, cara, beleza, TI é a matéria que está diferente aqui, a matéria que está valendo muito ponto, né? Eu acho que estava no peso 2 aqui, se eu não me engano, junto com o legislação Isso. tributária e tal. Ou tinha mais questões, alguma coisa assim. Eu não lembro se essa prova tinha peso ou se ela sobe na base da quantidade de questões. Mas eu Não, lembro que TI era tinha bem parecido peso, também. era 15 Oi? questões, peso 2. Valia 30 pontos. Ei. Então, olha só. 15, tá, tô vendo aqui. 15 questões peso 2. Ela era igual, o peso de TI igual legislação tributária do Estado. Só, né? Ou seja, eu estou olhando aqui agora que, na verdade, essa prova. Ó, deixa eu ver se eu estou pegando o cargo correto aqui, né? Acho que eu estou pegando o cargo correto. Não sei se é esse aqui, Só tem não, um mas acho que cargo. é. Só tem um cargo. Tá, é só um cargo, exatamente. Prova objetiva peso 1, peso 2, turno da tarde. TI, 15 questões peso 2, legislação tributária 15 peso 2. Né? Então, cara, o Gustavo falou. Eu disse, bicho, eu tenho que pegar. Como é que eu me sobressaio aqui? Eu tenho que pegar o melhor do que eu puder daqui. Né? Então, às vezes a galera perde a vaga por pouca coisa. Foi igual a gente saiu agora a resta do Amapá.
Cara, teve aluno que mandou mensagem assim, professor, eu vacilei a auditoria, vacilei a LTE, mas TI me colocou para dentro da lista. Olha a diferença do negócio. Olha a É. diferença. TI derruba todo mundo. Aí hoje nós estamos chegando no estágio que o cara consegue mandar mensagem para o professor dizendo que TI colocou ele dentro. Então, Uhum. assim, acho que está funcionando um pouco aí, né? A nossa metodologia, graças a Deus, lógico, com feedback sempre dos alunos. A gente vai sempre tentando melhorar, como o Gustavo falou, né? Ele estudou alguns conteúdos ali na época que ele ministrava os conteúdos de estratégia, depois entrou aí para o TI Total, que, diga-se de passagem, está bem melhor, né? Já era bom, agora parece que melhorou. Então, 3 vezes mais questões, né? PDFs reformulados, videoaulas mais completas. Tudo isso é vivo. O meu material é vivo. Há 5 anos atrás, quando eu comecei lá em 2017, escrevendo meu primeiro PDF de banco de dados para TCE Paraíba, aquele PDF eu tentei dar o meu melhor ali naquele momento. Só que aquele PDF hoje ele está muito melhorado em relação àquilo. Né? Porque a gente vai evoluindo, vai cair em questão nova, a banca vai inovando, a gente vai tentando seguir sempre a tendência, embora não dê para fazer tudo de tudo. Né? Mas vamos voltar para a história aqui de TI, então. E na prova, Gustavo? TI, como foi que foi? Então, eu vou dar um apanhado mais ou menos de como eu encarei, né, e como foi na prova. O que aconteceu? O edital ele era dividido em 5 partes. Eu estou até com ele aberto aqui para dar uma olhada, né? Por isso que eu estou olhando aqui para trás. Então, o edital tinha aquela parte de COBIT, PMBOK, ITIL, BPMN, etc. Isso era gestão de TI, eles chamavam, né? A parte 2 era sistema da informação. Aí era engenharia de software, basicamente, né? Só que isso é grande, né? Que cai até o MPS, né? E MPFBR, né? O CMMI, né? E aí cai DDD, um monte de coisas. O ML também. O 3 era banco de dados, aí esse era o único que eu sabia, mas assim, né? Embora ele dê uma aprofundada, botou ainda mais coisas, teoria dos grafos, etc. Estou olhando aqui, então assim, Data Lake, que já entra uma nova parte, né? O 4 era ciência de dados, que era parecido, né? Business Intelligence, Power BI, etc. E aí onde entrou o Oracle, BI e tudo. E o 5 era segurança da informação, que é aquela parte que a gente sabe mais um pouco, né? Mas entrou várias NPRs, né? E inclusive lei de geral proteção de dados, etc. O que aconteceu? Quando eu vi isso, o que eu pensei, cara, é impossível eu gabaritar essa prova. Foi a primeira coisa que eu pensei. Tipo assim, ninguém vai gabaritar essa prova, né? Então, assim, eu pensei assim, cara, eu vou pensar nessa prova como uma prova eliminatória. Tipo assim, eu tenho que fazer um mínimo ali para eu não tomar desvio da galera. Se eu não tomar desvio do pessoal, já tá ótimo, entendeu? Porque, para você ter uma ideia, a prova tem 15 questões. Os aprovados dos primeiros lugares fizeram 8 ou 9 acertos. Então, assim, não é como a prova de tributário. Por exemplo, tributário, o pessoal fez 12 ou 13 de 15, né? Legislação tributária, LTE, de 15, a gente fez 13 ou 14. E auditoria, de 15, a gente fechou. Eu gabaritei a auditoria, fiz as 15, entendeu? Mas TI não tinha como. Por exemplo, o primeiro colocado, acho que ele fez 9, o segundo fez 8, eu fiz 8 de 15. Então, assim, aí você pode pensar, fez 8 de 15, não pode falar sobre TI. Mas, cara, para fazer 8 de 15 nessa prova, você tem que ralar muito. Por exemplo, teve gente que fez 5 de 15. Aí esse cara caiu fora do concurso em TI. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, né? E aí, seguindo você, seguindo o pessoal que orientava, etc., botei na minha cabeça, eu não vou gabaritar essa prova. Eu não vou lá para fazer 12, 13 questões. Eu vou lá para fazer 9, 10 questões. Entendeu? Era o que eu pensava. Então, assim, eu vou para acertar as acertáveis. Era isso que eu pensava. Assim, o que der para um ser humano normal acertar, eu vou acertar. O que não der, está nas mãos de Deus, né? Eu vou chutar e pronto. Então, assim, teve questões na prova que nem o pessoal de cargo específico de TI sabia responder. Para você ter uma ideia, Ramon, a prova foi no domingo, né? De noite, os cursinhos fizeram correção. Então, fez o Estratégia, fez o GRAM, fez acho que mais outro desses grandes.
Os professores divergiam entre eles em alguns gabaritos e não era um professor. Ele dizia assim, olha, gente, eu, fulaninho, me reuni com ciclano e com beltrano, nós três corrigimos a prova juntos. Então, assim, grupos de professores sentaram para corrigir a prova e divergiram em mais ou menos umas 3 ou 4 questões de 15. Ou seja, imagina um pobre aluno no momento lá, tendo outras questões para responder, tendo prova discursiva. Então, assim, não tinha como fazer muito mais do que isso. Mas eu acho que a ideia é essa. Como você falou, alguns materiais foram introdutórios. Por exemplo, você pega um assunto como o ML. Você não tem como entrar em um ML a ponto de saber fazer os gráficos e ler, e ler profundamente as tabelas, etc. Não tem como. Então você precisa ter uma noção introdutória e torcer para cair algo fácil ou médio. Se cair difícil, tá na conta do Papa, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. Então foi nesse pensamento que eu fui. Então, eu estudei as teorias, dei uma lida, e cair para cima das questões. Porque qual era a minha ideia? Como TI é um oceano, então eu preciso me apegar em alguma coisa. Então, o que é mais provável de cair? Aqueles 90% dos assuntos que nunca caíram ou os 10% que caem toda hora, entendeu? Então, eu vou pegar esse recorte, os outros 90% eu vou saber o básico, porque se cair, o que é o ML? Se cair o conceito do ML, eu tenho que acertar. Mas se ele pedir para eu ler um gráfico muito específico de UML, aí não tem como. E assim eu fiz para outros. Por exemplo, cara, teve uma questão na prova de segurança da informação que caiu um anexo da NBR. Então, assim, a NBR tinha 100 páginas e caiu o anexo F da NBR, entendeu? Então, assim, é um negócio que não tem como você... Olha aí, tá com a prova aberta, né? Foi uma dessas últimas aí. Caiu, eu acho que ele estava no anexo. Pronto, teve uma questão de COVID que não tinha nem a tradução em português daquela parte do COVID. Eles pegaram a versão em inglês e fizeram a questão. Então, assim, nem em português tinha aquele material. Então, isso é TI, né? Você nem sabe. TI é isso. TI é questão de mestrado. Eu fiz uma vez a questão do mestrado do Rio Grande do Sul, né? TI é questão de material em inglês, é um site aleatório da internet. Então, não tem muito o que fazer. É aceitar a derrota em algumas questões e você se garantir naquilo que é aceitável. E foi isso que eu fiz. Então, eu li certinho o seu material do TI Total, fiz as questões para me orientar e me assegurei naquilo. Então, com aquilo ali, eu sabia algumas questões da prova, outras eu sabia mais ou menos, acertei umas, errei outras, e o que era impossível, chutei e paciência, né? São os dois níveis, né, Gustavo? Eu falo e vou falar bastante sobre isso aí lá no Destravando TI na próxima semana. Vou detalhar essas particularidades de TI, né? Mas são dois níveis, cara. TI, como o Gustavo falou, cara, eu vou dar o meu exemplo. Pasmem. Isso é faz Santa Catarina. Legislação tributária, 40 questões. TI, 60 questões. Isso é a prova. Legislação tributária, 40 questões. TI, 60 questões. Eu sou formado em quê? Em TI, não é em direito e nem tinha estudado nunca para físico. Resultado em LTE, 38 questões de 40. 38 de 40. Resultado em TI, 38 de 60. Ou seja, TI quase que me derruba na prova. Entendeu? Por quê? Porque a amplitude é muito grande. E aí é duas coisas, tá? Você não pode ser o cara que vai tentar cobrir tudo que você nunca vai conseguir, como o Gustavo falou, cara, você vai pegar o ML e olhar diagrama por diagrama, ver como é que implementa. Não, você não vai fazer isso. No máximo, você tem que ali saber quais são os diagramas, a classificação dele, o que é comportamental, o que é estrutural, etc. O básico, e de repente um ou outro saber identificar. Beleza, isso é um nível de estudo. Não para o pós-edital do Sergipe, né? E no pós-edital do Sergipe nem dava tempo fazer isso. Nem nesse nível dava tempo chegar. E também você não pode ser o cara que vai ficar só na introdução de tudo. Porque, por exemplo, aqui foi CESP, beleza, o CESP tem algumas coisas mais objetivas. Mas o cara está junto a FGV, por exemplo, ele jamais vai poder ficar só no nível introdutório de SQL, de banco de dados, porque ela vai cobrar existe, meu filho. Lá vai cobrar axioma de dependência funcional. E assim,
É diferente, cuidado que é diferente. Uma coisa são conteúdos impossíveis de estudar. Outra coisa são conteúdos difíceis que você sabe que vai cair. É diferente, é como o Gustavo falou. Cara, eu pego a bateria de questões e olha, aquilo ali cai, eu tenho que saber aquilo ali. Então, como é que você vai para a prova da FGV sem saber o Exists? Você não pode ir para a prova da FGV sem saber o Exists. Agora, lógico, você pode ir para a prova da FGV sem saber a biblioteca do Python. Por quê? Porque é impossível de estudar. Não tem como estudar um material que é o guia básico, tem 1.500 páginas. Não tem mesmo. Como você já falou, cara, é abrir mão. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Você tem que ter inteligência emocional de saber o que dá e o que não dá. Inclusive na hora da prova. Né, assim, durante o nosso aquecimento aqui, eu falei várias vezes, né? Falei como estudar para a FGV, como estudar para a FCC, como estudar para o Sebrasp. E a gente fala disso. Cara, tem questão que tá lá para a gente errar. Porque a banca quer eliminar também, né? Ela não quer que todo mundo acerte tudo. Senão, como é que ela seleciona? A banca quer eliminar. E é como o Gustavo falou, o cara é professor, inclusive. Eu lembro eu não sei se foi do Sergipe, mas teve prova que, poucas provas, os professores entram em consenso, tá? Inclusive, mesmo depois que eu saí de estratégia, eu continuo em contato com os professores de estratégia, tá? A gente discute algumas coisas e tal. Embora me perdoem eles, mas o meu material é muito melhor que o deles. Me perdoem a galera lá, né? Mas a gente discute, pô, os caras são gente boa, são inteligentíssimos e tal. Mas o meu material é melhor. Mas a gente acaba discutindo, né? Questão de prova e tal, trocando ideia. E, cara, é raro a prova que a gente diz assim, poxa, fechamos junto. Eu acho que teve assim, 1 ano e pouco depois que eu entrei de estratégia, saí e tudo. Ou seja, só tá com 2 anos, mais ou menos, nesse período. Eu acho que só teve uma prova que, cara, a gente bateu e disse, essa aqui, tá todo mundo fechou junto, né? Mas é muito raro isso. Por quê? Porque, às vezes, tem... De onde que ele tirou esse troço? Cara, tirou lá da dissertação de mestrado, não sei de onde. Então, até para você achar, e olha que a gente faz isso pesquisando. Até para você achar isso é difícil. Então, tem coisa que não tem jeito, vai ser para errar mesmo. Professor, você quer dizer que o seu curso não vai cobrir 100% de TI? Não, não vai. E alguém que te disser isso vai estar mentindo para você. Porque é impossível. Tanto que eu não faço nenhuma promessa de gabarito de TI, né? Não, o cara de LTE pode dizer que vai gabaritar, que vai fazer você gabaritar LTE. O cara de tributário pode dizer isso, o cara de contabilidade pode dizer isso, porque o conteúdo dele tem fim. O conteúdo de TI não tem fim, não, né? O professor tá toda hora. O TI total, quando tu entrou, Gustavo, ia para 40 e... Não, tinha 42, ia para 54 aulas. Tinha 42 aulas, agora foi para 54 por causa do Sergipe. Sim. Já vai para 59. Agora só caiu, cara, caiu PostgreSQL, PostgreSQL, PLSQL e Oracle no Cefaz Pernambuco. Cargo geral. O cara tá cobrando ferramenta específica. Ah, professor, pode cair isso? Pode, ainda tá lá na edital, né? A probabilidade e o custo-benefício, baixo, mas o professor tem que se virar e estar no curso, né? Então... Mas só para a galera entender como é que funciona já de antemão, já dando alguns spoilers aí do que vem lá no Destravando TI, que eu explico com detalhes isso. Eu estava aqui olhando a prova agora, caiu umas questões de bloqueio de fases, bloqueio de 2 fases. Um amigo meu que estuda para TI, hoje ele trabalha na CGU, cargo de TI, ou seja, cara de alto nível, ele não tinha a menor ideia do que era isso. Ele falou, cara, não sei, entendeu? Então, assim, os alunos de área específica de TI tinham dificuldade em alguma coisa. Então, era uma prova realmente complicada. Caiu uma questão aqui, estou olhando, STEM, análise nexa, criação de tesauros, assim, são coisas que... Então, mas o que é que eu quero falar, né, para não enfadar o pessoal? Quando sai uma prova de TI, você precisa, na minha visão, professor, ir com a mente aberta para não saber algumas questões. Não se desesperar. Então, por exemplo, você vai para aquela prova e você... Quando eu fui fazer Sergipe, eu sabia, cara, é possível que tenha alguns absurdos na prova. Então, eu fui tranquilo. Não foi daí que ficou nervoso. Eu fiquei nervoso com algumas questões de contabilidade de custos, alguns de LTE, porque eu sabia, cara, eu não sei e eu sei que dava para saber. Mas, assim, quando eu abri alguns de TI, eu olhava assim, cara, ninguém vai saber isso. Entendeu? Era humanamente impossível saber isso. Mas eu já estava preparado para isso. Então não foi um baque para mim fazer 8 em TI. Porque quando eu abri, antes de abrir a prova, eu já esperava. Olha, vai ter algumas questões, não sei quantas, mas algumas que eu não vou ter a menor ideia. E eu vou ter que chutar no seco. Tanto é que a prova de TI, assim, sendo sincero, eu devo ter gastado tipo 20 minutos fazendo a prova de TI.
porque tinha umas questões que não tinham o que pensar, porque eram coisas que eu nunca ouvi falar na vida, né? Então eu fui respondendo assim, era meio que papo sei ou não sei, entendeu? Então, assim, eu já fui com a cabeça aberta, tranquila, cara, eu vou apanhar de algumas questões. E eu não vou me desesperar, porque nem eu, nem a torcida do Flamengo sabe responder isso aqui. Então, quando eu vi tesauros, quando eu vi técnicas de bloqueio, quando eu vi o anexo da segurança de informação, eu disse, não, isso aqui tá tranquilo, isso aqui eu já esperava. Eu pensava assim, eu só estou conhecendo o que eu já sabia que existia. Só estou vendo a cara da pessoa que eu sabia que existia, né? Mais ou menos isso. Mas o É, jeito de da TI é esse, né? e importante você falou, eu vou juntar duas falas que você trouxe, tá? Uma fala é a do desvio padrão e outra fala é essa que eu considero que é a inteligência emocional e conhecimento da particular da disciplina mesmo, né? Cara, como você fez o que estava a seu alcance para estudar a disciplina, né? Você foi lá, não se contentou só com o material do cursinho e você pegou o curso por fora, e aí isso vale para a TI, mas pode valer para outras disciplinas também, né? Eu costumo citar aqui Ricardo Alexandre, eu costumo citar Gustavo Moura, de LTE, eu costumo falar uma galera boa que, por exemplo, tá fora. O Ricardo hoje está no GRAM, mas eu digo porque, em regra, né, os aprovados têm ali material de estratégia e tal, mas pega os caras fora. Por quê? Porque, no mínimo, você tem que saber, você tem que ter essa inteligência do Gustavo, saber, cara, será que eu tenho que saber isso ou não? Então, olha só, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você pegar um material incompleto, etc., e outra coisa é você pegar um material mais completo e mais indicado. Aí você vai com esse, você é esse cara que pegou tudo. Quando você chega na prova, você tem essa consciência, bicho. Se eu não sei isso aqui, é porque não é pra saber mesmo. Então você já fica tranquilo, você já vai com essa tranquilidade. E aí você falou no desvio, né? O que, que não pode numa prova? Não pode numa prova é você fazer 5 enquanto a galera está fazendo 10. Né? Você não pode fazer numa prova gabaritável da vida, por exemplo, como foi Cefaz Amapá agora, que deu para a galera chegar bem, que a galera está fazendo 13, 14, 15, aí você não pode fazer 6, 7. Porque a galera está fazendo 14. Né? Ou então TCU. TCU, cara, quem fez a 18 fez 6, tá ótimo. Porque aquela prova era para fazer 6. Aquela prova não era para fazer 12. Teve gente que fez 10? Teve. Mas aquela prova era para fazer 6, 7. Entendeu? Então tem essa questão do desvio. O que é que não pode? Você não pode ficar para trás. E aí você tem que usar as ferramentas que você tem ao seu dispor para isso, né? Se é um curso, mas está fora da minha assinatura. Até brinquei, fiz uma live ontem, fiz, cara, imagina que tem uma assinatura do McDonald's. O McDonald's agora está tendo sanduíche da Copa, né? Cada dia da semana é um sanduíche. Aí imagina que o McDonald's lançasse uma assinatura. Até eu falo do Ana, disse, olha, você tem uma assinatura aqui, você pode todo dia vir aqui e pegar o sanduíche do dia. Eu disse, você pode ir, beleza, tem um cara que gosta de McDonald's, você vai lá. Só que, cara, chega na terça-feira é o do México. O do México é insuportável, pelo menos para mim, por exemplo. Imagina que eu fiz essa assinatura do McDonald's e eu fosse lá na terça pegar meu sanduíche. Cara, eu comprei aqui uma vez que chegou a empolar minha cara, né? De tanta pimenta que tem naquele bagulho. Aí não, mas só porque eu tenho a assinatura do McDonald's, eu sou obrigado a comer o sanduíche da terça-feira, porque, meu Deus, eu tenho a minha assinatura. Não, cara, na terça-feira vai no dogão. Na terça-feira vai outra coisa. E a mesma coisa no cursinho. Você tem a assinatura básica de cursinho? Assim, é o seguinte, se você não tem a assinatura básica de cursinho, cara, me sinto muito, mas você não tá nem no jogo. Porque como é que você vai estar por onde, né? Você vai estar por onde? Você tem que ter uma assinatura básica. Você não tá, pra mim, se você estiver fora, você não tá no jogo. Recebi esse dia, professor, mas será que eu consigo passar por material gratuito? Eu disse, cara, conseguir, tem gente que consegue tudo, né? Agora, tem gente que consegue estudar por material do lixo. Agora, eu acho mais fácil você conseguir uma rendinha e tal e comprar o bagulho. Aí eu já até perguntei pro cara, de qual celular tu tá falando comigo? Ou tu tá me escutando? Às vezes o cara tá com iPhone, né? E não quer pagar o bagulho. Mas beleza, mas nem entra nesse mérito. Você pega ali. Então o primeiro nível cara, tem a assinatura básica do cursinho. Segundo nível beleza. Só que a galera, os meus concorrentes, não estão mais só com a assinatura básica do cursinho. Eles estão com a assinatura básica do cursinho, eles têm 3, 4 materiais ali que vão colocar os pontos fracos dele para o nível de cima. Porque senão ele sai do desvio padrão ali. Senão ele é o cara que você fez 8 e o cara fez 5 e ficou fora por TI.
ou por outra disciplina da vida que seja, né? Lógico que TI é mais forte isso, né? Se for uma estatística da vida também, isso pode ficar mais crítico, né? No caso do TCU. Cara, o tanto de gente que deve ter sido derrubada no TCU, seja por análise de dados, seja por estatística, nossa senhora. Às vezes o cara tava com nota cabulosíssima na outra disciplina e não passou no TCU porque não quis investir em análise de dados, não quis investir em estatística. E eu tô falando de investir não só dinheiro, mas tempo e tudo. Como você falou, cara, tu vai no pós-edital que TI a diferencial ali, tu vai ter que investir muito tempo em TI. Não Uhum. só procurar o material que vai te dar a melhor base, mas tu vai ter que investir muito tempo. Foi inclusive o que eu falei pra galera do Amapá. Os caras chegaram do Amapá pra mim, eu disse, cara, é o seguinte, a partir de hoje, tu vai estudar TI todo dia. Tu vai estudar TI todo dia. É uma das 3 disciplinas mais importantes do teu edital. Vamos falar disso, sobre quanto eu estudei para Sergipe. Eu estudei. Deixa eu vou abrir porque isso é importante aqui. Eu tenho esse valor. Mas eu estudava TI assim, umas 14 horas por semana, eu acho. Porque o que acontecia? Não adiantava eu estudar direito tributário mais. Se eu estudasse 8 horas de direito tributário, eu estava jogando no lixo. Mesmo que valesse o mesmo que TI. Entendeu? Então, tipo assim, metade do meu pós-edital foi TI e LTE. TI e LTE. Porque valia muito e eu estava mal. E eu tava. Tinha muita coisa para estudar. Entendeu? Então, eu vou olhar aqui, mas eu acho que eu estudei umas 150 horas de TI, velho. Foi mais ou menos isso, no pós-edital. Então, assim, era um estudo totalmente diferente. Era um negócio que você tinha que se dedicar mais. Não tem comparação. Olha aqui, tem aqui 144 horas. Só no pós-edital, em 3 meses. Aí você pode dizer, é um absurdo, é muita hora. Eu sei que assim, eu estava num momento da minha vida que eu tinha uma carga horária maior, né? Eu estudei uma carga horária alta no pós-edital. Porém, mesmo que eu tivesse carga horária menor, proporcionalmente seria isso. Proporcionalmente foi 21% do meu pós-edital em TI. Se eu tivesse estudado 30 horas por semana, seria 21% disso. Entendeu? Porque era necessário. Não adiantava eu querer brigar onde eu já tinha aqueles pontos. Eu tinha que ir atrás dos pontos que eu não tinha. E é o que você falou do Amapá, né? Eu não sei como é que estava no Amapá exatamente, mas assim, se o peso era alto, acabou, velho. TI vai ser igual tributário, entendeu? Ou até pior, porque tributário você já sabe, TI você não sabe ainda. Então, tipo, é tirar dessa cabeça, eu vou ser auditor, então eu vou estudar só tributário e LTE. Não. Você vai estudar o que precisar para passar na prova. Depois você esquece. Hoje eu não quero mais saber o que é o ML, o que é essas coisas, entendeu? O que são as ABNTs da vida. Mas, para fazer aquela prova, você precisa fazer. Para ganhar aquele salário e passar, sem cara. Exatamente. É aquela história. Você não pode ser o cara que fica só sonhando lá na frente, sonhando com o que vai fazer no salário e tal, se você não fizer o que tem que ser feito, né? É um processo anterior. Eu até chamei, apelidei aí durante o aquecimento, é o concurseiro Mega Sena, né? O concurseiro Mega Sena é aquele que fica sonhando com o prêmio, mas não faz o negócio. Então ele fica sonhando, mas só que ele tem uma desvantagem em relação ao apostador da Mega Sena. O apostador da Mega Sena, ele faz o que tem que ser feito, ele vai lá e aposta. É o que ele tem que fazer. É mínimo o esforço, é mínimo, mas ele faz. O conselho Mega Sena, às vezes ele fica sonhando, poxa, mas se eu passasse, né, lá na Receita Federal da vida, nossa, ia ser isso, ia viajar tal, ia fazer tal, ia comprar uma casa, papapá, papapá. Só que ele não quer sentar e estudar. Ou ele não quer, né, dedicar e tal. Ou ele, às vezes, tendo as condições, ele não quer investir no melhor material, ele não quer. Às vezes, se for o caso, cara, bicho, não consegue se planejar, tem um dinheirinho ali, paga um acompanhamento, paga uma consultoria para te organizar, para terceiriza a parte de planejamento. É mandatório isso? Não, não é mandatório. Mas tudo que economizar teu tempo é válido. Professor, Uhum, eu vou conseguir entender TI lá pelo material do cursinho? Talvez vai, só que tu vai demorar 3, 4, 5 vezes mais. Né? Eu, uhum. eu, eu recebo aluno direto aqui, professor, eu estudei por 3 material de cursinho, não entendi era nada. Aí vim para cá e estou entendendo. Beleza, tá ótimo. Mas às vezes, insistindo mais lá, você consegue. Assim como em outras disciplinas, né? Cara, para mim, tem professores que são cruciais para mim, na minha preparação.
eu não me via sem estudar pelo Ricardo Alexandre, eu não me via sem estudar pelo Silvio Sandy, né? Quando eu conheci o Gustavo Moura também, cara, excepcional, embora LTE eu não estudei só por ele, né? LTE eu estudei pelo Ilcinho, que dava aula na época, estudei também pelo Gustavo Moura, e lógico, legislação tributária todo dia lei, né? Tem que ler todo dia aquela lei lá, aqui de Santa Catarina, mas são coisas que você vai olhando e, cara, até a gente fez live aqui de quanto custa, quanto que você deve investir para se tornar auditor. Cara, você vai ter que investir um pouco aí, porque não dá para sonhar que vai ganhar 10, 15, 20, 25 mil reais investindo só 50 reais por mês e acabou. Não é assim que funciona. Eu vou agora puxar a sardinha para o seu lado, viu? Vamos pensar num estudo, vamos pensar no curso superior, né? Quanto você paga de mensalidade para estudar direito, engenharia, ou o que for? Acho que meu pai está me ligando, mas... Tá? Voltou. Então, quanto você gasta, por exemplo, uma mensalidade de engenharia aqui, vamos botar aqui em Sergipe, eu acho que está uns R$ 1.000 na particular. Tipo assim, para um carro de diretor fiscal, você com 200, R$ 300 você estuda por mês. Entendeu? Você parcelando, fazendo assim, dá para estudar, né? Às vezes eu vejo que é muito de prioridade. Por exemplo, você pode achar, a pessoa reclama que o TI total tá esse valor, aquele. Cara, quem quer reclamar, reclama. Tem gente que reclama do TEC, que é R$ 30 por mês, sabe? Então, assim, o cara não quer dar 30 conto por mês para virar auditor e ganhar 20 mil, mas ele dá 1.000 conto por mês para nada, porque vai ganhar um diploma de engenharia que às vezes não vai ajudar em nada. Assim, não vai ter um emprego depois, né? Então o cara não quer comprar o TI total, que custa um certo valor, né? Às vezes ele dividindo vai ficar 50 ou 100 reais por mês, não sei, 112 reais por mês, e ele gasta isso para ir para o cinema. Ou então ele paga um outro curso presencial, que é 400, 500, 800 reais no mês. Então, assim, é inteligência. Por mais que você tenha que investir em alguma coisa, eu garanto que estudar para concurso fiscal é bem mais barato do que fazer um curso de universidade, do que estudar presencialmente para um concurso ou coisa desse tipo. Se você pensar em estudo, ainda é um dos estudos mais baratos que tem. É estudar online para concurso fiscal e etc. Né? Cara, sabe quanto é que custa uma certificação? A gente falou aqui de ITIL, COBIT, né? Sabe quanto é que custa uma certificação? O cara de TI hoje, cara é formado, uma certificação de ITIL, por exemplo, introdutória, o cara dizer que ele é certificado ITIL, para ele conseguir, de repente, tentar uma colocação na empresa, se ele for trabalhar nessa área, uma certificação de ITIL vai custar uns US$ 150. Uma certificação de um conteúdo, o cara vai só para dizer assim, ó, eu sou certificado, não é nem para dar retorno para ele, não, é só para dizer, eu sou certificado ITIL e tal. Por exemplo, eu tenho certificação introdutória de ITIL, né? Então eu paguei lá na época US$ 150, fiz a prova, etc. US$ 150 dá aí uns R$ 700. Já é mais caro que eu tenho total. Uma única certificação de TI, ela é mais cara do que o TI total, por exemplo. Uma única certificação. E qual que é o benefício que a certificação de ITIL me traz comparável de concurso? Nem de perto. Nem de perto. Afinal, se o benefício lá fosse maior, eu tava lá, né? E não no serviço público, né? Então, é um investimento. A gente falei isso aqui na live com o Jefferson. Cara, é desproporcional o investimento, Gustavo. É desproporcional. Não tem em nenhum outro lugar. Não estou dizendo que é exatamente barato. Eu sei que a situação é difícil, tal, mas não tem em nenhum outro lugar que o investimento que você faz tenha um potencial tão grande de retorno. Porque, cara, se você pegar o melhor de tudo, você vai gastar aí uns 10 mil por ano. O melhor de tudo. O Gustavo passou em 2 anos. Imagina aí que ele pegou o melhor de tudo e ele pagou 10 mil por ano. Cara, 20 mil. Em 1, 2 meses de salário, ele paga esse bagulho. Bota um negócio, tenta botar uma padaria. Quanto é que custa para botar uma padaria? Né? Quanto é que custa para botar uma carrocinha de cachorro quente? Eu acho que talvez hoje custe mais do que isso, viu? É isso. E é o que você falou. Poxa, tem uns colegas meus, por exemplo, que fazem MBA. Pô, legal, excelente. Uma mensalidade de MBA é R$ 1.000. Entendeu? Para o cara ter uma aula por semana, online, né? E aquilo ali vai servir só para botar no currículo, mas na prática vai aumentar o salário dele talvez em R$ 1.000, em R$ 1.500. Aí você gasta
sei lá, R$ 300, R$ 400 por mês para estudar para fiscal, para controle, etc. E vai ganhar 20, 30 mil pro resto da vida. Então, assim, é desproporcional, realmente. Claro que a gente entende que tem gente que está numa situação que até R$ 30 para ele faz diferença, eu sei disso. Mas vamos ser sinceros, isso é uma minoria, né? Dos que estudam, né? Da Quem está população é a aqui, maioria, mas dos que estudam, acompanhando, né? Não, só para interromper. Isso é uma minoria de quem está aqui, está acompanhando estudo para concurso fiscal e controle. isso. Né? A gente sabe que população do Brasil, né? Sim, População sim, pobre e tal, mas essa galera não está preocupada aqui em estudar para fiscal e controle, não. Essa galera está sim, preocupada com quem vai pagar a feira no final do mês lá. Tá? A isso. gente está falando, você falou, a minoria de quem está estudando para concurso fiscal e controle. Ou é porque o cara é muito chorão, né? Aí ele chora mesmo, mas quem realmente não tem condição é muito pouco. Tem quem não tem? Tem quem não tem. Né? Eu já falei minha situação aqui várias vezes. Né? Situação de morei na casa de favor da tia minha em Fortaleza, etc. Depois a galera acompanha o resto das lives aí que eu não vou repetir as histórias. Mas é minoria. É minoria. Quem não tem de fato é minoria, né? Isso, eu quis falar isso, né? Claro que a população como um todo, a maioria, R$ 50 faz falta, né? Acho que 50% da população está na pobreza, então tudo bem. Mas de quem estuda para concurso, né? Pô, às vezes o cara gasta 3 mil para ir fazer uma prova que ele nem vai passar porque ele não estudou direito. Então, assim, já está respondido, né? O cara compra a passagem, vai, sabendo que nem vai competir na prova, né? E não quer gastar esse valor para comprar material, enfim. É justamente questão de prioridade. Às vezes o cara tá falando do iPhone 13 Ultra Pro, não sei o que lá e tal. Aí disse, não, mas é porque, Gustavo, é cultura brasileira. Investimento em conhecimento sempre é caro. A Heineken sempre é barata. Às vezes, esses dias eu fiz a comparação. Tem total custa aí 59 por mês, a turma padrão. 59 por mês, a turma padrão. A caixa de Heineken, acho que com 12, eu não sei porque eu não bebo, né? No dia lá eu pesquisei, poxa, eu tô falando aqui de novo, a Magazine Luiza vai ficar me mandando propaganda disso. E a caixa de Heineken dava mais ou menos 50 e poucos reais. Ou seja, tu tá trocando um negócio que vai deixar dor de cabeça no outro dia por um negócio que vai resolver a tua dor de cabeça de vida. Né? Então, É, questão de verdade. prioridade. Questão de prioridade. Beleza? Galerinha, acho que a gente trouxe aí muita informação. O Gustavo contou um pouquinho da experiência dele, né? Vou abrir para vocês mandarem as perguntas, tirarem dúvidas. E, Gustavo, na verdade, antes de a gente caminhar para o final, né? Eu vou puxar um pouco de sardinha aqui, né? Eu queria só que você falasse aí de forma prática mesmo, né? Como que o método do professor Ramon te ajudou de fato com o TI, de fato a enfrentar a TI lá na prova. Beleza. O que aconteceu? Como eu falei, o edital era imenso e eu precisava de um material que fosse não apenas bom, mas objetivo. Então, assim, eu não tinha tempo de ir na NBR e ler a NBR toda. Então, eu precisava que alguém resumisse para mim. E é isso que o material faz, por exemplo. Então, assim, para você ter uma ideia, professor, das aulas lá, teve aulas que eu li apenas o resumo. E deu para acertar a questão. Porque tinha algumas, como o pós-edital era curto espaço de tempo e muito assunto, teve aulas que só deu para ler o resumo. Então, assim, é preciso um material de qualidade, enxuto e objetivo. Então, foi isso que eu encontrei no curso do professor Ramon. Então, eu li os PDFs, basicamente eu fazia isso, eu li o PDF e fazia as questões, certo? Eu li o PDF e fazia as questões, era isso. E eu ia grifando os PDFs. Então, depois eu voltava ou no resumo do PDF, porque o PDF tem o próprio resumo, não é isso? E ali já é excelente, ou nos grifos que eu fiz no PDF. E daquele jeito eu consegui, por exemplo, na última semana antes do concurso, eu revisei tudo, porque eu fui nos grifos, fui nos resumos, de aula em aula, 10 minutinhos para cada aula, eu conseguia pegar o principal e ia revisando, ia relembrando. Então, assim, o material serviu para isso, para me ajudar a entender as normas, para me ajudar a entender o COBIT, o AIT, o PMBOK, o ML, para me ajudar a entender os assuntos e para direcionar as melhores questões também que vem no fim do PDF. Então, assim, na prática, eu li praticamente todas as aulas e ia revisando elas depois, né? Que eu já deixava grifado ou ia no resumo. Então, o material me ajudou muito nesse sentido.
em explicar bem a teoria de forma enxuta e também em resumir bem. Tem uma questão, por exemplo, do 0R, sabe o que é 0R, assim que chama, né? Que eu só acertei porque estava no material, né? Tava lá, eu grifei, na semana anterior eu dei uma lida nos grifos e estava lá 0R, quando eu fui fazer a prova, eu vi o 0R, marquei e era o 0R, entendeu? E foi uma questão que a maioria dos aprovados erraram, mas estava no material. Então, assim, o material ajudou muito nesse sentido. Show de bola, galera. Então vamos nos encaminhando no final. Gustavo, agradecer demais, né? A disponibilidade aí, sei que tá corrido aí do lado daí, tá corrido do lado de cá também, mas agradecer muito, cara, acho muito importante, principalmente você, que eu sei que é um cara que tá disponível pra galera, né? Deve voltar a qualquer momento aí a postar mais e tal, interagir mais com o pessoal. Vi que tento ter umas tentativas aí de volta, né? E eu acompanho ali, né? Eu sou meio viciado nesse mundo do concurso, então eu acabo acompanhando também a galera que fala um pouco sobre isso, até para selecionar quem que a gente deve seguir ou não e tal, se o cara é verdadeiro no que fala ou não, né? Então, agradecer muito a disponibilidade de estar aqui compartilhando o seu tempo, a sua experiência com a galera, é de grande valia. A gente sabe que a jornada concurseira ela é solitária, muitas vezes, então é bom a gente ter esses momentos. E você é um cara que está se mostrando aí bem disponível para ajudar o pessoal. Queria que você deixasse aí suas dicas finais para o pessoal, né? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, realmente pedir perdão ao pessoal também por estar sumido, é porque pode parecer besteira, mas fazer postagem de trabalho, botar a cara na internet de trabalho, às vezes você acabou de acordar, você não tem condição de botar a cara na internet, entendeu? Então até que você vá, tome um banho, faça alguma coisa, então assim, tudo isso influencia, né? Então, dá trabalho postar conteúdo, entendeu? A não ser que você poste de qualquer maneira, que não é a intenção. Então, por isso que eu dei uma sumidinha também, né? Mas eu pretendo voltar, principalmente depois de acabar meu curso de formação. Mas, enquanto isso, quem quiser me mandar mensagem no direct, eu respondo todo mundo praticamente no mesmo dia, até porque eu não tenho tantos seguidores assim, né? Então, eu consigo responder. Quem tem muito seguidor, igual o professor Ramon, responde porque o cara é muito atencioso, né? O cara com 20, 30 mil seguidores e responde no direct é porque é muito atencioso mesmo. Mas quero agradecer a oportunidade e dizer que vocês persistam, tenham fé em Deus, tenham fé no trabalho de vocês. É normal você não achar que não está avançando, achar que não está crescendo, mas vocês estão. Quando você está estudando direito, corretamente, com persistência, você vai avançando e aos poucos você vai sentindo os pequenos avanços. Então, se agarre nas pequenas melhorias. Se você está melhor hoje do que há 2 meses atrás, isso é o que importa, né? Talvez vai demorar um pouco ainda para passar, mas se você está avançando, está crescendo, vá. Então, se você fez uma prova, foi mal. Na outra prova já foi intermediário. Na outra já bateu na trave. Na próxima você pega CR, depois vai para as vagas, e é assim que funciona. Então, tenham fé não só em Deus, mas também no trabalho de vocês. Tenham fé na preparação e persistam, entendeu? Que logo, logo, quando vocês menos esperarem, vocês estão do lado de cá, né? E o lado de cá é melhor que o lado daí, eu tenho certeza disso. Então, assim, persista, tenham fé, vai dar certo. E quando vocês passarem, não vai nem cair a ficha, né? Porque, assim, é um negócio que você nem... E quando vocês olharem para trás, poxa, eu vou ter agora 35, 40 anos de físico. Então, o que é que foi 2, 3, 4 anos estudando? É nada, perto de um benefício de 30, 40 anos, né? Então, vale muito, muito a pena. E vai chegar uma época que vocês não vão nem lembrar de quanto vocês estudavam. Então, foquem nisso e que Deus abençoe vocês, que vocês possam estudar bem. E obrigado, professor. E estou aberto ao que precisar, tanto para você, professor, quanto para os alunos. Só não esquece a gente que continua, né, Gustavo? Gustavo, pessoal, tem ajudado a galera gratuitamente, tal, né? Lá no Instagram. Na verdade, quem está disponível aqui, vocês sabem que pode perguntar. Não é porque o conteúdo é gratuito que é ruim, não, né? Galera, inclusive, vou puxar a orelha do pessoal, né? Quem não está assistindo o aquecimento, cara, tá perdendo uma oportunidade gigante, porque vocês estão falando aqui com 2 auditores fiscais, por exemplo, né? Então, olha o custo dessa hora aqui, né? De parar essa hora aqui para fazer. Se a gente fosse cobrar a hora de vocês, aí ia sair mais caro do que o TI total, né? Só a hora da gente aqui. Mas a gente gosta, a gente acaba, né, vendo que funcionou muito bem para a gente e acaba
querendo ajudar o pessoal também. Então, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no Destravando TI. Na próxima semana a gente faz as nossas aulas. E amanhã a gente encerra o aquecimento com mais 2 super lives. Gustavão, valeu, cara. Obrigado. Tamo Valeu. junto. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.